Os acoplamentos estruturais externos dos dois sistemas do explicar com reformular a empiricidade objeto, levando em conta as duas etapas que ocorrem do lado direito da figura. A possibilidade de acoplamento com o meio externo depende claramente da estrutura sobre a qual o meio externo é visto. O critério é que a representação do ambiente externo possa se conectar com pelo menos as ideias ou elementos de imagem necessários para formular a proposição no lado direito da figura. Tomando como exemplo, dentre outros, a visualização do ambiente externo com a estrutura do diagrama C de Paul-Baran, temos possibilidades e impossibilidades de acoplamento, dependendo do elemento de imagem para o qual procuramos a conexão estrutural. Tanto as operações de explicar com reformular a empiricidade objeto, quanto as representações já criadas e prontas, em cada uma delas, interagem com o externo, entendido como o ambiente. Esse arranjo do próprio pensamento no explicar com reformular a empiricidade objeto, assim dividido em dois domínios, o da dinâmica do operar e o do suporte a essa dinâmica, como imaginava Maturana, devidamente acoplados através da forma de produção ou do reformular na figura de Maturana, acopla-se, por sua vez, de uma maneira também dupla com o ambiente. Na figura, o diagrama C de Paul-Baran, que é um padrão distribuído de conexões em rede. Por um lado, por assim dizer, por cima, ou pela região desde onde se fala, como essa região denomina Foucault, pelo sistema do operar, do lado do domínio do pensamento e da língua. Acopla-se com os interagentes em rede de interações, tendo como pontos de conexão os eventos de estado do objeto das operações, quando no caminho da construção da representação. Ideias ou elementos de imagem da estrutura no lado direito da figura, sim acopláveis ao diagrama C de Paul-Baran. O primeiro deles é o observador, que ocupa um dos nós na estrutura do lado esquerdo, no diagrama C. O ouvinte, do mesmo modo, ocupa um dos nós do diagrama C. E outros interlocutores em rede, sintonizados com essas operações de explicar com reformular, cujo estado no diagrama é alterado pela relação estabelecida com outros nós acoplados. O interesse, representado pela seta encurvada azul, também pode ser representado pela mudança, pela mudança de estado entre os nós do observador e do ouvinte, e os outros nós, dos interagentes em rede. Trata-se de um compromisso assumido de engajamento com esta operação de explicar com reformular, manifestado pela interação entre eles na rede de interações. O início do acordo, ouvinte e interlocutores em rede, quanto ao engajamento deles nessas operações, cujo estado no diagrama é alterado pela relação estabelecida com outros nós acoplados.
o resultado da operação atinge a construção de uma representação boa para o operar dessa empiricidade objeto, e essa representação é aceita pelos interagentes, pelo observador, ouvinte e interagentes em rede. Isso é dado pelo observador quanto ao objeto, o conceito do ser vivo, do presente explicar com reformular, cujo estado no diagrama é alterado pela relação estabelecida com outros nós acoplados. A propagação dessa aceitação da explicação dada pelo observador, pela rede de interações, pelos demais interagentes em sintonia. Ideias ou elementos de imagem da estrutura no lado direito não acopláveis ao diagrama de Paul-Baran. O operar vislumbrado para empiricidade objeto não tem lugar no diagrama do Paul-Baran. As analogias concebidas como representação para a empiricidade objeto, ou os objetos análogos com o operar semelhante e mais possíveis de representação na experiência, desenvolvidos pela operação de estabelecimento da relação de analogia com o operar, também não encontram lugar. A forma de produção, o verbo do predicado do sujeito, na proposição que enuncia, explica e depois instancia a representação, também não encontra espaço no diagrama de Paul-Baran. Estados da representação para a empiricidade objeto durante a operação de explicar com reformular a empiricidade objeto também não encontram correspondência. A sucessão de analogias desenhada pelos princípios organizadores analogia e sucessão e veja que, literalmente, qualquer empiricidade objeto de uma operação de explicar com reformular é ilustrada em sua constituição, ao final da operação, como uma sucessão de analogias como a mostrada acima. O acoplamento estrutural envolvendo os dois sistemas, o operar e o suporte ao operar, ao mesmo tempo, por suas estruturas, desta vez com a estrutura do repositório, um acoplamento estrutural lateral, em um caminho de dupla via de comunicação com o repositório do domínio explicativo da experiência. A procura de possibilidades de suporte a um dado operar enunciado, desenvolvimento de elementos de suporte requeridos e inclusão desses elementos no repositório, provocando uma expansão nas possibilidades do repositório de dar suporte ao operar enunciado. Através desse elemento de comunicação, estão sendo incluídos elementos de sustentação ao operar no repositório. É um acoplamento lateral. Por essa via de comunicação, elementos de suporte anteriormente incluídos no repositório podem ser recuperados e sustentar formas de produção na presente operação. Esse é um acesso ao repositório que obriga o conhecimento de sua estrutura
e a recuperação do conteúdo necessário para dar suporte ao operário específico enunciado, transformando proposição enunciativa em uma proposição explicativa do operar. Funções de exportação para o repositório no ambiente, da representação da empiricidade objeto que resulta das operações de explicar com reformular, que novamente se utiliza do caminho de dupla via de comunicação, operações repositório. Note que o resultado que é obtido do explicar com reformular a empiricidade objeto é exatamente isso, uma explicação com reformulação, ou em outras palavras, é a representação da empiricidade objeto com suporte, mas no seu estado abstrato, em suas bases de dados ainda não executada. Já resolvida, com suporte para o operar, portanto projetada, mas abstrata e ainda não obtida e agregada, não disponível, sua instância ainda não foi obtida, os elementos de suporte não foram executados. Aliás, é difícil imaginar a inclusão de algo concreto já executado em um repositório de proposições explicativas formuladas de acordo com a regra da língua, que é o que estamos figurando neste ponto da figura. Um outro acoplamento, por assim dizer, por baixo, pelo sistema do suporte ao operar, do lado do domínio do discurso e da representação, acopla-se com o ambiente natural por sua estrutura, dele importando o necessário para viabilizar os elementos que dão suporte ao operar e, portanto, a forma de produção na presente operação de explicar com reformular. A natureza, com recursos e insumos de todos os tipos, agrupados por categorias. As funções de procura e apropriação de recursos e insumos de toda a natureza, provenientes do ambiente e que vão ingressar nos elementos de suporte como materiais. Isto é, vão influir nos elementos de representação os processos de transformação individuais que dão suporte a essas operações de explicar com reformular a empiricidade objeto. E as funções de exportação para o ambiente dos rejeitos indesejáveis que podem surgir com o desencadeamento dessas operações. Note que as operações de explicar com reformular, propriamente ditas, já terminaram e que essas conexões, tanto as por cima quanto as laterais ou as por baixo, estão fora dos seus limites.